Você já se perguntou quanto do seu próprio futuro estaria disposto a sacrificar por amor? Não estou falando de pequenas concessões. Falo de anos inteiros da sua vida, sonhos abandonados, diplomas nunca conquistados, carreiras que jamais floresceram. Eu sacrifiquei tudo isso e mais um pouco. E sabe o que recebi em troca? Um telefonema numa terça-feira à noite, enquanto preparava o jantar de meu filho. Maria Helena, precisamos conversar. A voz de Ricardo soava diferente, controlada, como se tivesse ensaiado cada palavra. Conheci outra pessoa. É sério. Estamos juntos há quase um ano. Um ano. 365 dias de mentiras enquanto eu cuidava de nosso filho, enquanto lavava suas camisas sociais, enquanto datilografava seus trabalhos da faculdade de Direito. Um ano de beijos de despedida todas as manhãs, sabendo que seguiria para outros braços depois. Os sons continuavam ao meu redor. A panela de pressão assobiando, a televisão com os desenhos animados que acalmavam Pedro, nosso filho autista de 10 anos. Mas dentro de mim, um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que vem depois que uma bomba explode e você ainda não percebeu que está ferido. Ela é filha do desembargador Mendonça, continuou ele, como se isso explicasse tudo. Vai abrir portas para a minha carreira. Você entende, não é? Foi bom o que tivemos, mas agora preciso pensar no meu futuro. Nosso futuro. A promessa que me fez adiar minha graduação em psicologia na USP. Espera só eu me estabelecer, aí será sua vez. Ele repetiu por 6 anos. 6 anos em que acreditei. 6 anos em que não percebi que estava me tornando invisível. Quando desliguei o telefone, olhei para minhas mãos. 35 anos. E elas já pareciam pertencer a uma mulher muito mais velha. Mãos com calosidades de quem esfregou muita roupa para economizar no tanquinho. Mãos de quem contou moedas no final do mês para garantir as terapias do filho. Pedro me observava com seus olhos curiosos, balançando levemente o corpo para frente e para trás, seu jeito de processar o mundo. Ele não perguntou por que eu chorava. Não sabia como formular essa pergunta. Mas aproximou-se e tocou minha face molhada, do seu jeito único de demonstrar conexão. Foi ali, sentada no chão da cozinha de um apartamento alugado na periferia de São Paulo, com as lágrimas secando no rosto e meu filho autista me oferecendo seu carrinho azul favorito como consolo, que percebi. Eu podia ter perdido um marido, mas não podia me dar ao luxo de perder a mim mesma por mais tempo. Conheci Ricardo em 1980, durante o vestibular da USP. Eu, filha de professora primária e motorista de ônibus, estava realizando o sonho impossível da minha família: entrar numa universidade pública. Psicologia. Queria entender a mente humana, talvez porque sempre me senti um pouco deslocada no mundo. Ele prestava para a administração, mas sonhava com concursos públicos e estabilidade. Começamos a namorar no dia dos resultados. Passar na USP era como ganhar na loteria para alguém da Vila Formosa. Celebramos com um cachorro-quente na Avenida Paulista, o mais caro que já tinha comido. Ricardo pagou e disse que um dia me levaria a restaurantes finos. Acreditei. Ele tinha aquela segurança que me faltava, aquela certeza de quem nasceu sabendo seu lugar no mundo. Éramos jovens demais quando nos casamos. Apenas um ano depois. Minha mãe costurou meu vestido simples. Fizemos a festa no salão paroquial com salgadinhos preparados pelas tias. Ricardo já trabalhava como auxiliar administrativo enquanto estudava para concursos. Eu tinha começado o primeiro ano de psicologia e trabalhava meio período como recepcionista para ajudar nas contas. Foi quando veio a primeira negociação que parecia tão lógica na época. Maria Helena, se eu passar neste concurso para o tribunal, nossa vida muda. Mas preciso estudar em período integral. Se você trancar a faculdade apenas por um semestre, trabalha em tempo integral, conseguimos nos estabelecer mais rápido. Um semestre virou um ano, que virou 2. Quando Ricardo passou no concurso como técnico judiciário,
veio a gravidez não planejada. Pedro nasceu em 1985. Um bebê quieto demais, que não sorria como os outros, que não respondia quando chamávamos seu nome. Com 18 meses, veio o diagnóstico de autismo, algo que pouco se falava na época. O lugar de mãe de criança especial é em casa, dizia a sogra, apoiada por Ricardo. Como vai trabalhar ou estudar com um menino assim precisando de você? E eu concordei. Não por convicção, mas por exaustão. As noites sem dormir. Os médicos que olhavam com pena, como se meu filho fosse uma sentença perpétua. As terapias caras que o plano de saúde não cobria. A gradual transformação de nossa casa em uma espécie de clínica improvisada, com rotinas meticulosamente programadas, ambientes controlados, nenhum espaço para espontaneidade. É temporário, Ricardo garantia. Vou fazer faculdade de Direito agora, passar para promotor. Com um salário melhor, contratamos ajuda para Pedro e você volta a estudar. Enquanto isso, eu datilografava seus trabalhos acadêmicos durante as madrugadas, depois de finalmente conseguir fazer Pedro dormir. Memorizava artigos do Código Penal para ajudá-lo a estudar. Esqueci como era ler um livro por prazer. Parei de encontrar amigas, primeiro por falta de tempo, depois por vergonha das roupas desgastadas, do cabelo sempre preso, da incapacidade de manter uma conversa que não incluísse terapias para autismo ou concursos públicos. Quando Pedro fez 5 anos, Ricardo entrou na faculdade de Direito. Todas as nossas economias foram para suas mensalidades. Eu vendia salgadinhos para festas nos finais de semana para complementar a renda. Meus pais já haviam falecido. Não havia rede de apoio, além da solidariedade ocasional de vizinhas que cuidavam de Pedro quando eu precisava fazer entregas. E assim, tornei-me aos poucos uma sombra na vida que tinha planejado para mim mesma. Uma sombra que sustentava tudo, mas que mal podia ser vista. Era uma manhã de dezembro de 1995, quando cheguei ao auditório da Faculdade de Direito para a formatura de Ricardo. Pedro estava ao meu lado, inquieto com a gravata que consegui comprar em um brechó. Aos 10 anos, ele ainda não tolerava bem multidões ou barulhos intensos, mas havia ensaiado com ele por semanas. É importante para o papai, repeti tantas vezes que ele memorizou a frase. Sentamos nas últimas fileiras, onde seria mais fácil sair discretamente se Pedro tivesse uma crise. Foi então que a vi pela primeira vez. Uma jovem de uns 25 anos, cabelos perfeitamente alinhados em um corte Chanel, vestido que certamente custava mais que todas as minhas roupas juntas. Sentada na primeira fila, ao lado de um senhor grisalho de terno impecável que reconheci das revistas jurídicas que Ricardo trazia para casa. O desembargador Mendonça. Pensei ser apenas coincidência. Ricardo comentava sobre esse desembargador, um modelo a seguir na carreira. Talvez estivesse ali para prestigiar a turma. Não havia motivo para o aperto no peito que senti. Quando Ricardo pegou seu diploma, vi a moça levantar para aplaudir. O movimento fez com que a luz refletisse no anel em sua mão esquerda. Um discreto diamante que brilhou como uma estrela cruel. Um anel de noivado. Convenci-me de que era apenas paranoia. Anos cuidando de Pedro me deixaram ansiosa, imaginando problemas onde não existiam. Mas quando o cerimonial acabou e me aproximei para os parabéns, Ricardo mal conseguia me olhar nos olhos. Podemos conversar em casa, disse ele, olhando nervosamente para o lado onde a moça conversava com o desembargador. Pedro puxou minha saia, seu sinal de que estava no limite. Precisávamos ir embora. Está bem, respondi automaticamente. Vamos comemorar em casa. Fiz aquela lasanha que você gosta. No caminho para casa, dentro do ônibus lotado com Pedro agitado no meu colo, tentei me agarrar às últimas esperanças. Talvez fosse apenas um flerte inocente. Talvez o anel fosse de outra pessoa. Talvez... A lasanha esfriou na mesa posta com nossa única toalha bonita. Ricardo chegou quase à meia-noite, depois que coloquei Pedro para dormir.
O cheiro discreto de perfume feminino que não era meu pairava ao seu redor como uma confissão. Conheci a Débora há quase um ano, nas aulas de processo penal. Ela é diferente, Helena. As palavras saíam frias, ensaiadas. Entende de advocacia, vem de uma família influente. O pai dela pode me ajudar a entrar no Ministério Público. E nós? Perguntei, tentando manter a voz baixa para não acordar Pedro. Os 6 anos que dediquei exclusivamente a você e sua carreira? Você escolheu cuidar do Pedro. A crueldade daquela frase me cortou como uma lâmina. Como se meu filho fosse uma escolha. Como se abandoná-lo para seguir minha carreira tivesse sido uma opção. Estamos noivos, continuou ele. Vou sair de casa amanhã. Você pode ficar aqui mais 3 meses até encontrar um lugar. Pagarei a pensão do Pedro, claro. Naquela noite, olhei para o teto do quarto enquanto Ricardo dormia no sofá. Havia dedicado minha juventude inteira a construir os sonhos dele. Adiei minha faculdade para que ele estudasse. Trabalhei em 2 empregos para pagar suas mensalidades. Transformei minha vida em uma estação de apoio para suas ambições. E no final, não fui suficiente. A questão que me atormentava não era apenas o abandono ou a traição. Era algo mais profundo e aterrorizante. Depois de anos vivendo apenas como esposa de Ricardo e mãe de Pedro, eu ainda sabia quem era Maria Helena? Existia algo de mim, além dessas funções, que agora se desfaziam? Na manhã seguinte, quando Ricardo saiu carregando suas malas, levando com ele não apenas suas roupas, mas o futuro que havíamos planejado, percebi que estava diante do maior desafio da minha vida. Precisava redescobrir quem eu era. E precisava fazer isso não apenas por mim, mas pelo menino de olhar distante que dependia exclusivamente de mim para sobreviver em um mundo que não estava preparado para recebê-lo. Foi numa terça-feira ensolarada de janeiro, exatamente 3 meses após Ricardo ter saído de casa, que o oficial de justiça bateu em minha porta. Pedro estava na pequena mesa da cozinha, alinhando meticulosamente seus carrinhos por tamanho e cor, uma rotina que o acalmava. Assinei documentos sem entender completamente o que eles significavam, até ler a sentença final. Precisávamos desocupar o imóvel em 30 dias. Ricardo havia explicado que eu poderia ficar no apartamento por 3 meses, tempo suficiente para me organizar. O que ele não disse era que esses 3 meses eram apenas o período que precisava para transferir o contrato de aluguel para seu nome e da noiva. O proprietário, diante de um casal promissor, ele, futuro promotor, ela, filha de desembargador, não hesitou em rescindir o contrato anterior. Quando tentei ligar para Ricardo, a secretária eletrônica atendeu. Deixei 3 recados desesperados antes de receber uma ligação de um advogado que se apresentou como representante dele. A pensão alimentícia do menor já está depositada conforme determinação judicial provisória, disse ele em tom mecânico. Quanto à questão habitacional, o senhor Ricardo não tem mais obrigações legais. Naquela noite, após colocar Pedro para dormir, sentei no chão do banheiro, único lugar onde poderia chorar sem risco de ser ouvida por ele. As lágrimas desciam silenciosas enquanto eu contemplava nossa situação. Tinha 35 anos, nenhum diploma, experiência profissional fragmentada e interrompida há uma década, um filho autista que precisava de rotina e estabilidade, e apenas R$ 320 na conta bancária após pagar as terapias do mês. A pensão que Ricardo havia determinado unilateralmente mal cobria os remédios e terapias básicas de Pedro. Como pagaríamos aluguel? Como eu trabalharia em período integral se a escola especial que ele frequentava era apenas meio período? Quem o cuidaria nas minhas horas de trabalho? O desespero deu lugar a uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era apenas por Ricardo, embora a traição e o abandono doessem profundamente. Era raiva de mim mesma, da mulher ingênua que acreditou nas promessas de "depois será sua vez". Da mulher que abriu mão de sua identidade tão completamente que agora mal se reconhecia no espelho.
Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria completamente o curso da nossa vida. Reuni as poucas joias que tinha, um conjunto de brincos e corrente que ganhei no casamento, uma pulseira de ouro fino que herdei da minha mãe, e fui até o centro da cidade, a uma dessas lojas que compram ouro usado. Voltei com um dinheiro que, somado às nossas economias, daria para 3 meses de aluguel em um lugar bem mais simples, na periferia extrema de São Paulo. Foi com esse pequeno capital inicial que comecei a reconstruir nossa vida. Encontrei um cortiço em Itaquera, 2 horas de transporte público do centro. Um único cômodo, com um banheiro coletivo compartilhado por 4 famílias. A Dona Zulmira, uma senhora de 70 anos que administrava o lugar, me olhou com desconfiança. "Seu filho não vai incomodar os outros moradores com barulho?" perguntou, após eu explicar sobre o autismo de Pedro. "Ele não é barulhento", respondi com firmeza. "É extremamente quieto, na verdade. Só precisa de rotina." Dona Zulmira assentiu, talvez mais por pena que por compreensão. "Tenho um neto especial também", revelou enquanto assinávamos um contrato improvisado em papel almaço. "Sei como é duro criar sozinha." Mudamos numa tarde chuvosa, com apenas 2 malas de roupa, um colchão doado por uma vizinha do antigo prédio e os brinquedos indispensáveis para a estabilidade emocional de Pedro. Seus carrinhos enfileirados foram dispostos exatamente na mesma ordem no pequeno espaço ao lado do colchão. Naquela primeira noite, enquanto Pedro dormia, sentei-me na única cadeira do cômodo e fiz um inventário mental completo do que tínhamos perdido e do que ainda possuíamos. Perdemos conforto, status, segurança, a ilusão de família perfeita. Mas o que ainda tínhamos? Um ao outro. Minha capacidade de trabalho, minha inteligência, que durante anos foi usada apenas para impulsionar a carreira de Ricardo. E algo novo, que começava a surgir das ruínas do meu casamento fracassado. Uma determinação feroz de provar, principalmente a mim mesma, que eu era muito mais do que a mulher abandonada com um filho autista. Foi ali, naquele quarto minúsculo que cheirava a mofo e sabão em pó barato, iluminada apenas por uma lâmpada nua no teto, que entendi que não havia rede de segurança. Não havia plano B. Não havia quem nos pegasse se caíssemos. Pela primeira vez na vida adulta, cada decisão, cada centavo, cada minuto do dia era minha responsabilidade exclusiva. O medo era paralisante. Mas havia algo além do medo. Algo que só agora, décadas depois, consigo nomear adequadamente. Era liberdade. A dolorosa e avassaladora liberdade de não ter mais que viver através dos sonhos de outra pessoa. Os primeiros dias no cortiço foram os mais difíceis. Pedro não compreendia a mudança. Seu mundo, já naturalmente caótico pela forma como seu cérebro processava informações, estava completamente desorganizado. As crises tornaram-se mais frequentes. Gritos, balanceios, mãos batendo repetidamente contra as orelhas para bloquear os estímulos sensoriais que o sobrecarregavam. Cada crise me despedaçava. À noite, depois que ele finalmente adormecia exausto, eu chorava silenciosamente, mordendo o travesseiro para abafar os soluços. Ninguém podia me ver fraquejar. Não havia esse luxo. "Cadê papai?" Pedro perguntava ocasionalmente, sua voz monótona disfarçando qualquer emoção que pudesse sentir. "Papai está morando em outra casa agora", respondia, tentando manter a voz firme. Como explicar abandono para uma criança que interpreta a linguagem literalmente? Como explicar que o pai escolheu outra família porque nós não éramos suficientes? Ricardo ligou apenas uma vez naquele primeiro mês para informar que o valor da pensão seria depositado regularmente, mas que não poderia aumentar o valor como eu havia solicitado. "Estou começando uma nova vida, Helena. Tenho despesas. O casamento será em junho." A forma casual como falou do casamento, como se comentasse sobre o clima, foi como um soco no estômago. Não pelo amor perdido. Esse já havia se desvanecido nos anos de negligência emocional,
mas pela facilidade com que ele seguia em frente enquanto eu lutava para reconstruir os destroços. O impacto mais devastador, porém, não veio apenas do abandono de Ricardo, mas do abandono social. Pessoas que considerava amigas desapareceram gradualmente. As mães das outras crianças da escola especial, que antes me tratavam como igual, agora me olhavam com uma mistura de pena e distância. Eu não era mais a esposa do promissor funcionário público, estudante de direito. Era apenas mais uma mãe solo, moradora de cortiço, lutando para sobreviver. Em uma tarde particularmente difícil, quando Pedro teve uma crise no pequeno mercado do bairro por causa da mudança na disposição dos produtos nas prateleiras, ouvi alguém murmurar: "Esse menino precisa de disciplina. A mãe parece que não dá conta." Voltei para casa arrasada, carregando sacolas de compras com os itens mais baratos que encontrei e um filho em estado de sobrecarga sensorial. Foi quando percebi que, além de tudo, precisaria ser a defensora feroz de Pedro em um mundo que não o compreendia nem se esforçava para isso. A sensação de isolamento era esmagadora. Não tinha família próxima. Meus pais já falecidos, um irmão distante vivendo no sul. Os amigos que compartilhávamos eram, na verdade, amigos de Ricardo, pessoas do meio jurídico que naturalmente se alinharam com ele após a separação. O único contato humano adulto era com Dona Zulmira e as outras famílias do cortiço, relações superficiais marcadas pela desconfiança inicial. Nos momentos mais sombrios daqueles primeiros meses, tive pensamentos que jamais confessei a ninguém. Pensamentos sobre desistir, sobre como seria fácil tomar uma quantidade excessiva de comprimidos para dormir e simplesmente escapar daquela realidade esmagadora. A única âncora que me mantinha presa à vida era Pedro. O que seria dele sem mim? Quem o amaria incondicionalmente? Quem o protegeria em um mundo que o via como defeituoso? Paradoxalmente, foi essa responsabilidade que me salvou. Pedro precisava de mim funcionando, forte, resiliente. Não podia me dar ao luxo de desabar completamente. Uma noite, cerca de 2 meses após a mudança, acordei sobressaltada. Pedro estava de pé ao lado do nosso colchão, me observando com aquele olhar penetrante e ao mesmo tempo distante que só quem convive com pessoas autistas conhece. "Mamãe triste", disse ele, uma constatação simples que me surpreendeu. Pedro raramente fazia observações sobre estados emocionais de outras pessoas. "Sim, filho. Mamãe está um pouco triste", respondi, tentando sorrir. Ele se aproximou e, num gesto raramente demonstrado, colocou a mão em meu rosto. Depois, sem dizer nada, pegou seu carrinho azul favorito, aquele que nunca permitia que ninguém tocasse, e o colocou em minha mão. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Chorei abraçada àquele pequeno carrinho de plástico, a primeira oferenda genuína de empatia que recebi em meses. Meu filho, que supostamente tinha dificuldade em compreender emoções, havia entendido perfeitamente minha dor e oferecido o que tinha de mais precioso como consolo. Naquele momento, entendi que não éramos apenas sobreviventes de um abandono. Éramos uma equipe. Pequena, incompleta aos olhos da sociedade, mas completa no que realmente importava: nossa capacidade de cuidar um do outro. A realidade financeira se impôs como a primeira e mais urgente consequência do abandono. A pensão de Ricardo cobria apenas as terapias básicas e os remédios de Pedro. Para o resto, aluguel, alimentação, transporte, material escolar, eu precisava encontrar uma fonte de renda imediata. O problema era que meu currículo tinha um hiato de quase 10 anos, período em que fui exclusivamente mãe e dona de casa. As poucas entrevistas que consegui terminavam sempre com o mesmo olhar de desconfiança. Como vai conciliar trabalho em período integral com um filho especial? A primeira solução veio através de Dona Zulmira. Uma de suas filhas precisava de alguém para lavar e passar roupas. "Não é muito", alertou ela, "mas ajuda a colocar comida na mesa enquanto não aparece coisa melhor." Comecei a lavar roupas para fora.
Minhas mãos, antes protegidas por luvas de borracha nas raras vezes em que fazia trabalho doméstico mais pesado, logo ficaram ásperas e rachadas. No início, chorava de dor física ao passar ferro em camisas sociais. Ironicamente, o mesmo tipo que passei por anos para Ricardo. Mas o corpo se adapta, e logo aquilo virou apenas mais uma rotina. Nas horas em que Pedro estava na escola especial, mantida por uma ONG que cobrava valores simbólicos, comecei a oferecer serviços de datilografia. Anos digitando trabalhos acadêmicos de Ricardo me deram agilidade suficiente. Comprei uma máquina de escrever usada e coloquei pequenos anúncios em papelarias e na faculdade comunitária próxima. Aos poucos, alunos e pequenos comerciantes da região começaram a me procurar para digitar trabalhos, currículos e até pequenos contratos. O dinheiro era pouco, mas com uma gestão rigorosa conseguíamos sobreviver. Aprendi a cozinhar com sobras, a esticar ingredientes até o impossível, a remendar roupas até que não houvesse mais tecido original para ser costurado. O luxo tornou-se um conceito estrangeiro, algo que pertencia à minha vida anterior. Uma consequência inesperada foi a mudança em meu círculo social. As pessoas que permaneceram em minha vida não eram as que esperava. Cláudia, uma vizinha de porta no cortiço, mãe solo de 3 crianças, trabalhava em 2 empregos como diarista. Foi ela quem primeiro ofereceu ajuda prática. Posso ficar com seu menino nas terças e quintas, quando saio mais cedo do serviço. Você pode pegar mais algumas roupas para lavar nesses dias. Dona Jandira, uma senhora de 70 anos que vendia verduras na feira, começou a separar as frutas e legumes machucados que não conseguia vender. Isso aqui ainda está bom, dizia entregando sacolas ao fim da feira. Só precisa cortar as partes ruins e usar logo. Formamos uma pequena rede de solidariedade. Eu cuidava das crianças de Cláudia quando ela fazia faxinas noturnas. Ajudava a Dona Jandira a fazer seus acertos de contas mensais. Datilografava currículos gratuitamente para jovens do bairro que buscavam seu primeiro emprego. Pedro, surpreendentemente, adaptou-se melhor do que eu esperava. Criei rotinas rígidas que o ajudavam a processar aquela nova realidade. Cada dia tinha sua programação específica, cada objeto seu lugar determinado em nosso pequeno espaço. A escola especial, embora mais simples que a anterior, tinha professores dedicados que entendiam suas necessidades. Uma tarde, recebi uma ligação da escola. Pedro havia tido uma crise intensa durante o almoço. Quando cheguei, ofegante após correr 4 quarteirões porque não tinha dinheiro para o ônibus, encontrei-o encolhido sob uma mesa, balançando para frente e para trás, murmurando repetidamente: "Casa do papai, casa do papai." Descobri que uma das crianças havia mencionado que o pai a levaria para a Disney nas férias. Pedro, com sua compreensão literal e fragmentada, associou isso imediatamente ao pai ausente. Na sua lógica, se o pai da colega levava a filha para passeios, por que seu pai não o visitava? Ricardo tinha visto Pedro apenas 2 vezes desde a separação, sempre em encontros breves e desconfortáveis. Na última vez, 3 semanas antes, havia trazido Débora, sua agora esposa. Ela tentou ser simpática, oferecendo um presente caro e inadequado. Um videogame complexo demais para as habilidades de Pedro. O encontro terminou abruptamente quando Pedro teve uma crise ao vê-los de mãos dadas. Sentada ao lado dele sob a mesa da escola, abraçando seu corpo rígido que se recusava-se a receber conforto, entendi uma verdade dolorosa. Não era apenas eu que Ricardo havia abandonado. Era também este menino que, mesmo com suas dificuldades de conexão emocional, sentia profundamente a rejeição. Voltamos para casa de mãos dadas, em silêncio. Pedro carregando o peso de uma perda que não conseguia expressar em palavras. Eu carregando a culpa por não ter conseguido manter intacta a estrutura familiar que ele necessitava. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu, retirei debaixo do colchão o caderno onde havia começado a escrever um diário. Não era um diário comum, era um plano de reconstrução.
Cada página continha metas: conseguir um trabalho melhor, economizar para um apartamento pequeno só nosso, voltar a estudar eventualmente. Adicionei uma nova página: preparar Pedro para um mundo sem o pai presente. Não era uma decisão motivada por amargura, mas por realismo. Ricardo estava construindo outra família. Pedro e eu precisávamos construir a nossa, mesmo que consistisse apenas de nós dois. Foi o início de uma nova fase. Não mais vítimas passivas de um abandono, mas arquitetos ativos de nosso próprio recomeço. Os primeiros meses após o abandono foram como aprender a respirar sem oxigênio. Enquanto Ricardo se casava com a filha do desembargador em uma cerimônia que saiu nos jornais locais, eu disputava vagas de faxineira em casas de família. Minha prioridade não era apenas sobreviver, mas garantir que Pedro continuasse recebendo as terapias necessárias. Desculpe, mas precisamos de alguém que possa trabalhar horários flexíveis, disse a dona de uma casa após me entrevistar. Com um filho especial, você vai faltar muito. Essa foi a resposta que ouvi inúmeras vezes. O preconceito era duplo, por ser mãe solo e por ter um filho com necessidades especiais. As pessoas presumiam que eu seria incapaz antes mesmo de me dar uma chance. Um dia, depois de mais uma recusa, sentei em um banco da praça e chorei. Um jornal abandonado no banco chamou minha atenção. Na seção de classificados, um pequeno anúncio. Precisa-se de telefonista para a clínica médica. Meio período. A clínica São Camilo ficava a 6 quadras da escola especial de Pedro. O horário da vaga coincidia perfeitamente com o período em que ele estaria nas aulas. Fiz a entrevista no mesmo dia, quase sem esperança. Dona Conceição, a administradora da clínica, era uma senhora de 60 anos com olhos perspicazes. Depois de analisar meu currículo minguado, perguntou diretamente: por que esse hiato de quase 10 anos sem trabalho formal? Hesitei, mas decidi pela sinceridade. Meu filho tem autismo. Dediquei minha vida a cuidar dele enquanto apoiava meu ex-marido em sua carreira. Agora estou sozinha e preciso reconstruir minha vida profissional. Para minha surpresa, ela sorriu. Meu neto é autista. Sei exatamente o que você enfrenta diariamente. Foi minha primeira porta aberta. O salário era mínimo, mas incluía plano de saúde após 3 meses, benefício mais valioso que o próprio pagamento. E o mais importante, compreendia minhas necessidades específicas como mãe de Pedro. Os desafios, porém, não desapareceram com esse primeiro emprego. Pedro tinha dificuldades para adaptar-se a novas rotinas. Nas primeiras semanas, teve crises quase diárias. O telefone da clínica tocava frequentemente com chamadas da escola. Senhora Maria Helena, Pedro está muito agitado hoje. Em dias assim, eu dividia meu horário de almoço. Engolia um pão correndo no caminho até a escola. Passava 20 minutos acalmando Pedro e voltava correndo para não atrasar. Meus sapatos gastos ganharam furos nas solas de tanto caminhar nesse trajeto. À noite, continuava lavando roupas para complementar a renda, enquanto tentava manter Pedro em uma rotina estável. Dormia 4 ou 5 horas por noite. Meu corpo doía constantemente, principalmente as mãos, vermelhas e rachadas pelos produtos de limpeza. Mas o maior desafio não era físico, era emocional. A culpa. Culpa por precisar trabalhar e não estar 24 horas disponível para Pedro. Culpa quando ele chorava chamando pelo pai que raramente aparecia. Culpa por não ter conseguido manter um casamento que, embora ruim, oferecia estabilidade ao meu filho. Um domingo, enquanto estávamos no pequeno parque perto de nossa casa, percebi Pedro conversando sozinho, como fazia frequentemente. Me aproximei silenciosamente e ouvi sua repetição monótona. Mamãe cansada, mamãe triste, mamãe trabalha muito. Foi como uma faca no peito. Mesmo com suas limitações para compreender emoções alheias, ele captava meu esgotamento. Naquela noite, olhando seu rosto adormecido, prometi a mim mesma: não seria apenas sobrevivência.
encontraríamos alegria novamente, nem que eu tivesse que fabricá-la com minhas próprias mãos gastas. Após 6 meses na clínica, comecei a buscar maneiras de avançar. Telefonista não seria meu destino final. Durante meu intervalo de almoço, comecei a observar as recepcionistas que agendavam consultas e gerenciavam prontuários. Parecia um trabalho que eu poderia fazer e que pagava melhor. Posso aprender, disse a dona Conceição um dia. Deixe-me ficar depois do expediente para treinar no sistema. Ela concordou, mas com um aviso. E o Pedro? Quem fica com ele? A pergunta expôs minha primeira grande falha. Não havia planejado isso adequadamente. A solidariedade dos vizinhos tinha limites e Pedro precisava de supervisão constante. Minha tentativa de crescimento profissional esbarrou na falta de uma rede de apoio. Foi Dona Conceição quem sugeriu. Na igreja do bairro tem um grupo de mães que se revezam para cuidar dos filhos. Algumas têm crianças especiais também. O grupo de apoio mútuo era liderado por Irmã Matilde, uma freira de 60 anos com energia de adolescente. Aqui não é caridade, explicou ela. É troca. Você recebe ajuda quando precisa e retribui quando pode. Comecei a participar do grupo e, aos poucos, ampliei minha rede. Nos dias em que ficava na clínica após o expediente, Pedro ficava com Dona Luzia, cujo filho também tinha necessidades especiais. Em troca, eu cuidava do filho dela aos sábados, quando ela fazia faxinas extras. Meu treinamento como recepcionista avançava, mas logo enfrentei outro obstáculo: a tecnologia. A clínica havia adquirido computadores para substituir as fichas manuais. Era 1997 e eu jamais havia tocado em um teclado de computador. Estou velha demais para aprender isso. Desabafei uma noite para a Irmã Matilde, após 2 semanas de tropeços frustrantes com o sistema. Idade é desculpa de quem tem medo, respondeu ela secamente. A biblioteca comunitária tem um curso básico de informática aos sábados, 3 horas que mudariam sua vida. Matriculei-me imediatamente. Por 3 meses, passei sábados inteiros aprendendo o básico de Windows e Word, enquanto Pedro participava de atividades com outras crianças do grupo de apoio. Era exaustivo, mas estava determinada. Quando finalmente consegui a promoção para recepcionista, veio a primeira disputa pela pensão alimentícia. Ricardo, agora casado e pai de uma menina com Débora, alegou dificuldades financeiras temporárias para reduzir o valor. Você está trabalhando agora, argumentou ele por telefone. E vou ter despesas extras com a chegada da Laura. Precisei enfrentar meu primeiro processo judicial. Sem condições de contratar advogado, procurei a Defensoria Pública. Passei horas em filas, preenchendo formulários, explicando nossa situação. A lei está do seu lado, garantiu a defensora pública, mas esses processos demoram. Durante 4 meses angustiantes, a pensão chegou com atraso e valores reduzidos. Economizei em tudo. Cortei meu próprio cabelo, remendei roupas até não haver mais tecido original. Substituí carne por proteína de soja. Mas não podia economizar nas terapias de Pedro. Foi nesse período que tive minha primeira crise de pânico. Aconteceu no supermercado, quando percebi que não tinha dinheiro suficiente para comprar os itens básicos da semana. Meu coração disparou. Não conseguia respirar. Minhas pernas fraquejaram. Uma funcionária me ajudou a sentar, preocupada com minha palidez. Você precisa cuidar de si mesma, alertou Dona Conceição quando soube do episódio. De que adianta sacrificar sua saúde? Quem cuidará do Pedro se você adoecer? Era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta, e foi o primeiro momento em que percebi. Minha busca obsessiva por superação estava cobrando um preço alto demais. No final, ganhei a ação de alimentos. A juíza não apenas manteve o valor original da pensão, como determinou um pequeno aumento considerando a inflação. Mas a vitória veio acompanhada de um Ricardo mais distante ainda, que passou a ver Pedro apenas uma vez por mês, em encontros cada vez mais breves.
Essa foi minha segunda grande falha. Na luta financeira, havia negligenciado o impacto emocional da ausência paterna em Pedro. Ele começou a apresentar comportamentos regressivos. Voltou a ter episódios de incontinência urinária durante a noite, algo que já havia superado anos antes. Mamãe? Ele perguntou uma noite, com aquela objetividade desconcertante típica de pessoas autistas, por que papai gosta mais da outra menina do que de mim? A pergunta me destruiu. Não havia resposta que pudesse reparar aquela ferida. Nenhuma explicação que fizesse sentido para uma criança, especialmente uma que interpretava o mundo de forma tão literal. Abracei-o fortemente, sabendo que ele tolerava contato físico apenas em doses limitadas, e jurei silenciosamente que encontraria um caminho para curar não apenas nossa situação financeira, mas também nossas almas fraturadas. O tempo passou, e Pedro completou 13 anos. A adolescência, fase turbulenta para qualquer jovem, revelou-se particularmente desafiadora para alguém com autismo. Seu corpo mudava rapidamente, mas sua capacidade de processar essas mudanças não acompanhava o mesmo ritmo. As crises se intensificaram. Na escola especial, os professores me chamaram para uma reunião delicada. Pedro está ficando grande demais para nossas instalações, explicou a diretora com gentileza. Nosso foco é a educação infantil até os 14 anos. Ele precisará de um programa para adolescentes e adultos em breve. Essa notícia caiu como um meteoro em nossa já frágil estabilidade. As escolas regulares não aceitavam adolescentes com autismo severo, e as instituições especializadas para essa faixa etária eram caras ou tinham longas filas de espera. Encontrei-me novamente diante de um abismo. Foi numa dessas noites de insônia, revisando obsessivamente nosso orçamento minguado, que percebi algo. Em quase 3 anos como telefonista e depois recepcionista da clínica, eu havia absorvido um conhecimento considerável sobre procedimentos médicos, planos de saúde e administração de consultórios. Num impulso, atualizei meu currículo e comecei a distribuí-lo em hospitais e clínicas maiores. Após dezenas de tentativas, consegui uma entrevista no Hospital Santa Mônica, uma instituição de médio porte que oferecia salário melhor e benefícios mais amplos. Não tenho diploma na área administrativa, confessei honestamente durante a entrevista, mas conheço na prática cada procedimento de gestão clínica e aprendo rápido. Para minha surpresa, fui contratada como auxiliar administrativa no setor de convênios médicos. O salário era 40% maior que o anterior, e o plano de saúde cobria terapias que Pedro necessitava e que eu pagava do próprio bolso. Mas a nova oportunidade trouxe um dilema. O hospital ficava a quase 1 hora de ônibus da escola de Pedro. Os horários não batiam. E justamente nessa época, a escola especial me comunicou que não poderia mantê-lo no próximo semestre. Foi quando conheci doutora Márcia, neurologista do hospital que atendia pacientes autistas. Durante um almoço, desabafei sobre minha situação. Existe o Centro de Atenção Psicossocial para Adolescentes, ela informou. É um serviço público que oferece acompanhamento para jovens com transtornos mentais, incluindo autismo. Fica a 3 quadras daqui. O CAPS-IJ não era perfeito. Faltavam recursos, a equipe era sobrecarregada, mas representava uma possibilidade. Após semanas de burocracia e avaliações, Pedro foi aceito no programa. Ele frequentaria o centro 3 vezes por semana, em horários que me permitiriam deixá-lo antes do trabalho e buscá-lo depois. Nossa rotina ganhou novos contornos. Acordávamos às 5 da manhã, pegávamos 2 ônibus lotados, chegávamos ao CAPS às 7h30. Eu seguia para o hospital e trabalhava até às 5. Buscava Pedro e retornávamos para casa, chegando quase às 7 da noite, exaustos. Nos dias em que Pedro não ia ao CAPS, consegui que ele participasse de um programa de inclusão na biblioteca municipal. O bibliotecário, seu Joaquim, um senhor aposentado com infinita paciência, percebeu que Pedro tinha uma habilidade extraordinária.
Memorizar onde cada livro estava localizado. Ele tem uma memória fotográfica impressionante, comentou seu Joaquim. Sabe exatamente onde cada volume deve ficar. Assim, Pedro começou a ajudar voluntariamente na organização do acervo. Não era um trabalho formal. Ele tinha apenas 14 anos, mas foi seu primeiro contato com uma atividade produtiva que valorizava suas habilidades em vez de destacar suas limitações. Enquanto isso, eu enfrentava meus próprios desafios de adaptação. O ambiente hospitalar era muito mais formal e hierarquizado que a pequena clínica. Minha chefe, Sandra, uma administradora experiente de 50 anos, tinha padrões rigorosos. Seu trabalho é bom, Maria Helena, ela comentou após meu primeiro mês, mas você precisa se atualizar. Os convênios estão todos informatizados agora. Sandra sugeriu um curso técnico em administração hospitalar, oferecido pelo próprio hospital com bolsa parcial para funcionários. Era minha chance de finalmente voltar a estudar, 15 anos depois de abandonar a faculdade de psicologia. O curso era 2 vezes por semana, à noite. Mais um desafio logístico. Como deixar Pedro sozinho? A solução veio novamente através do grupo de apoio. Rita, uma das mães, concordou em ficar com Pedro nessas noites. Em troca, eu ficaria com sua filha aos sábados de manhã, quando ela fazia faxinas extras. As primeiras semanas de aula foram intimidantes. A maioria dos alunos era mais jovem, recém-saídos do ensino médio. Meus cadernos eram os mais organizados, minhas anotações as mais completas, mas tremia quando precisava falar em público ou fazer apresentações. Foi um professor, Sr. Vinícius, quem me encorajou após me ver chorando de frustração depois de gaguejar durante um seminário. Sabe o que você tem que os outros alunos não têm? Experiência real, conhecimento prático. Eles decoram teorias. Você viveu a realidade do setor de saúde. Gradualmente, fui recuperando minha confiança acadêmica. Minha experiência prática compensava as lacunas teóricas. Comecei a participar mais, a fazer perguntas, a contribuir com exemplos concretos do dia a dia hospitalar. Essa fase de intenso aprendizado coincidiu com mudanças significativas em Pedro. A adolescência trouxe não apenas desafios, mas também algumas habilidades novas. Sua fixação por organização e padrões, antes limitada a alinhar objetos, transformou-se em uma capacidade impressionante de detectar erros em sequências numéricas. No hospital, durante um dia em que precisei levá-lo comigo por falta de opções, ele observou silenciosamente enquanto eu trabalhava em uma planilha de faturamento. De repente, apontou para o monitor. Número errado. Era uma sequência de códigos de procedimentos, e havia realmente um erro que eu não havia notado. Sandra, que presenciou a cena, ficou impressionada. Esse menino tem um dom, comentou. Aquele pequeno incidente plantou uma semente em minha mente. Pedro estava crescendo e, em alguns anos, seria um adulto. Que futuro ele teria? Existiria um lugar onde suas habilidades específicas fossem valorizadas? A pergunta me assombrava enquanto eu equilibrava trabalho, estudo e maternidade. Não bastava sobreviver ao presente. Precisávamos construir um futuro viável. Um futuro em que Pedro pudesse ter alguma independência, mesmo que parcial. Foi esse pensamento que me sustentou nas noites em que, após colocar Pedro para dormir, eu estudava até a madrugada. Nas manhãs em que acordava antes do nascer do sol para preparar marmitas econômicas para o dia. Nos finais de semana em que abria mão de qualquer descanso para fazer trabalhos extras de digitação. Não estava apenas lutando pela minha sobrevivência ou redenção profissional. Estava pavimentando um caminho que precisaria sustentar 2 viajantes, eu e meu filho extraordinário. O ano de 2001 começou com uma notícia que abalou nossa frágil estabilidade. O Hospital Santa Mônica seria vendido para um grande grupo de saúde e todos os funcionários administrativos passariam por uma reavaliação de quadros.
Isso significa demissões, traduziu Sandra sem rodeios. Vão priorizar quem tem formação superior e mais tempo de casa. A tensão tomou conta de meus dias. Havia concluído o curso técnico com excelentes notas, mas não tinha diploma universitário. Com 42 anos e um filho especial para sustentar, como enfrentaria o mercado de trabalho novamente? O grupo comprador enviou consultores para avaliar cada setor. Jovens de terno e gravata, armados com pranchetas e expressões sérias, analisavam nossos processos, faziam perguntas incisivas, tomavam notas enigmáticas. Um deles, Marcos, pareceu particularmente interessado no sistema de faturamento de convênios que eu havia ajudado a implementar. Quem desenvolveu este método de categorização? Perguntou. Foi uma adaptação que criei, respondi nervosamente. Percebi que classificando os procedimentos por complexidade antes de enviá-los às operadoras, reduzíamos as glosas em quase 30%. Ele franziu o senho e fez mais anotações. Passei a semana seguinte em agonia, consultando classificados de emprego todas as noites. Enquanto isso, em casa, outra crise se desenvolvia. Pedro, agora com 16 anos, estava cada vez mais consciente de sua diferença em relação aos outros adolescentes. No CAPS, começou a conviver com jovens menos comprometidos que ele, alguns já namorando, outros fazendo planos para o futuro. "Por que não tenho amigos?" perguntou uma noite, com aquela franqueza cortante. "Por que ninguém quer ser meu amigo?" A adolescência havia trazido uma dolorosa autoconsciência. Pedro começou a ter crises de ansiedade mais frequentes, episódios em que se batia repetidamente na cabeça. "É comum nessa idade", explicou o psiquiatra do CAPS. "A disparidade entre o desenvolvimento físico e social torna-se mais evidente. Ele percebe que está ficando para trás." Como se não bastasse, recebi uma notificação de Ricardo. Após anos pagando a pensão regularmente, ele estava entrando com uma ação para revisão do valor. Sua alegação: Pedro estava prestes a completar 18 anos e sua obrigação legal diminuiria. "Isso é absurdo", argumentei ao telefone. "Pedro tem autismo severo, nunca será independente. A pensão é vitalícia nesses casos." "Fale com meu advogado", foi sua resposta fria. Estava encurralada entre a possível perda do emprego e a redução da pensão. Noites sem dormir tornaram-se minha rotina. Desenvolvi uma úlcera nervosa que me fazia dobrar de dor após as refeições. A médica da clínica de funcionários prescreveu medicamentos e recomendou redução de estresse. Conselho impossível de seguir. No meio desse turbilhão, recebi um telefonema inesperado. Era Marcos, o consultor. "Senhora Maria Helena, gostaria de conversar sobre seu trabalho no hospital." Com o coração disparado, marquei o encontro para o dia seguinte. Naquela noite, não consegui dormir. Refiz meu currículo, ensaiei possíveis entrevistas para outros empregos, calculei quanto tempo poderíamos sobreviver com minhas economias mínimas. A úlcera queimava como brasa. No dia seguinte, vesti minha única roupa social decente, um conjunto que comprei em promoção quando comecei no hospital. Pedro percebeu minha tensão. "Mamãe está com medo", disse ele em sua habitual observação direta. "Sim, filho, mamãe está com um pouco de medo hoje." Ele assentiu gravemente, depois foi até sua estante e pegou seu objeto mais precioso, um pequeno dinossauro de plástico que Ricardo havia dado a ele anos antes, uma das poucas lembranças do pai. Colocou o brinquedo em minha bolsa. "Para dar sorte", explicou com seriedade. Aquele gesto quase me fez desabar. Meu filho, com todas as suas dificuldades para compreender emoções alheias, havia captado perfeitamente minha ansiedade e oferecido seu tesouro mais valioso como amuleto de proteção. Na reunião, Marcos não estava sozinho. Sandra também estava presente, junto com um homem mais velho que se apresentou como Dr. Paulo Mendonça, diretor executivo do grupo comprador. "Senhora Maria Helena", começou o Dr. Paulo, "analisamos cuidadosamente seu trabalho no setor de convênios.
O sistema que você implementou reduziu significativamente as perdas financeiras do hospital. Fiz um gesto de agradecimento, esperando pelo inevitável mas que anunciaria minha dispensa. Estamos reestruturando o departamento administrativo, continuou ele. A maioria das funções será centralizada em nossa sede. Entretanto, pretendemos expandir o setor de faturamento e auditoria, área em que você demonstrou excelência. Marcos então explicou. Queremos oferecer-lhe a posição de supervisora assistente do novo departamento de auditoria e controle. O salário seria aproximadamente 40% maior que o atual. Fiquei em silêncio, incapaz de processar o que estava ouvindo. Não era uma demissão, era uma promoção. Há apenas uma questão, acrescentou o Dr. Paulo. Nossa política exige formação superior para cargos supervisores. Notamos que você tem apenas curso técnico. Meu coração afundou. Estava próxima demais de uma virada em nossa vida para vê-la escapar por entre os dedos. Porém, continuou ele, criamos um programa de incentivo educacional. A empresa pagaria 80% de uma graduação em administração ou área correlata, com a condição de que você permaneça conosco por pelo menos 3 anos após a conclusão do curso. Sandra sorriu discretamente para mim. Mais tarde descobri que foi ela quem defendeu minha permanência diante dos consultores, apresentando os resultados concretos de meu trabalho. Saí daquela sala sentindo-me simultaneamente eufórica e aterrorizada. Uma graduação universitária aos 42 anos, trabalhando em tempo integral, com um filho que demandava cuidados especiais? Parecia impossível, mas também era a oportunidade que eu esperava há quase 2 décadas. Aquela noite, enquanto explicava a Pedro sobre as mudanças que viriam, sobre como teríamos que adaptar nossa rotina novamente, senti o peso da decisão que precisava tomar. O novo cargo significaria mais responsabilidades, menos tempo em casa, noites de estudo. Pedro teria que desenvolver ainda mais autonomia. Você vai estudar como os jovens? Perguntou ele, tentando compreender. Sim, mamãe vai para a faculdade. Serei uma aluna como você. Ele refletiu por alguns momentos, depois disse com convicção. Você vai ser a aluna mais inteligente. Aquela simples declaração de fé removeu minhas últimas dúvidas. Aceitaria o desafio. No dia seguinte, assinei o contrato para a nova posição. Nas semanas seguintes, matriculei-me em uma faculdade particular que oferecia curso noturno de administração com ênfase em gestão hospitalar. Enquanto isso, a batalha judicial com Ricardo escalava. A audiência foi marcada para o mês seguinte. Meu estômago queimava constantemente. Como equilibraria trabalho, estudo e ainda enfrentaria um processo judicial? Como protegeria Pedro dessas tensões? A resposta veio de uma fonte inesperada. Nas consultas regulares de Pedro no CAPS, conheci Dr. Herrera. Luísa, psicóloga recém-chegada à instituição. Ela havia trabalhado em um projeto pioneiro de inclusão profissional para jovens autistas. Pedro está se aproximando da idade adulta, comentou ela após uma sessão. Já pensou no futuro profissional dele? A pergunta me pegou desprevenida. Estava tão focada em nossa sobrevivência imediata que o futuro sempre parecia um luxo distante demais para contemplar. Existem programas de aprendizagem adaptados, explicou doutora Luísa. Empresas que valorizam as habilidades específicas de pessoas neurodivergentes. A meticulosidade, o foco em detalhes, a memorização de padrões, características que Pedro demonstra, são extremamente valiosas em certos contextos. Aquela conversa abriu uma janela para um futuro que eu nunca havia vislumbrado. Um futuro onde Pedro poderia ter algum grau de independência, onde suas diferenças seriam vistas como qualidades, não como deficiências. Nos dias seguintes, enquanto me preparava para o início das aulas universitárias e para a audiência judicial, uma ideia começou a tomar forma. Uma ideia que transformaria completamente nossa jornada e nos levaria ao momento mais decisivo de nossas vidas.
A audiência para a revisão da pensão alimentícia estava marcada para uma quarta-feira de julho de 2001. Acordei às 5 da manhã, após uma noite praticamente sem sono. Havia estudado toda a legislação sobre pensão para filhos com necessidades especiais. Faltavam recursos para contratar um advogado, então eu mesma defenderia nossos interesses. Ao me vestir com o terno azul marinho emprestado por Sandra, percebi que minhas mãos tremiam. O reflexo no espelho mostrava uma mulher de 42 anos com olheiras profundas e cabelos prematuramente grisalhos nas têmporas. Fitei aquela imagem e repeti mentalmente: por Pedro. Tudo por Pedro. Dona Zulmira, nossa vizinha de 60 anos, havia concordado em ficar com ele durante a audiência. Pedro estava inquieto naquela manhã, como se pressentisse que algo importante aconteceria. "Vou ver papai hoje?" perguntou enquanto eu preparava seu café da manhã. A pergunta me atingiu como um soco. Ricardo raramente visitava o filho. Nos últimos anos, seus encontros se limitavam a algumas horas em domingos alternados, sempre com desculpas para encurtá-los. "Não, filho. Mamãe vai conversar com as pessoas da justiça sobre como o papai vai continuar ajudando a cuidar de você." No ônibus a caminho do fórum, revi mentalmente todos os argumentos. O laudo médico recente confirmando que Pedro necessitaria de supervisão por toda a vida. Os recibos das terapias não cobertas pelo plano de saúde. A declaração da escola especial sobre seu progresso, mas também sobre suas limitações permanentes. Cheguei ao imponente prédio do fórum 1 hora antes. Queria familiarizar-me com o ambiente, acalmar os nervos. Na sala de espera, observei advogados em seus ternos caros, conversando com clientes, trocando cumprimentos confiantes entre si. Eu me sentia uma intrusa naquele mundo. Foi quando os vi chegando. Ricardo, impecável em seu terno cinza, caminhava confiante ao lado de um advogado de cabelos grisalhos e pasta de couro. Atrás deles vinha ela, Carolina, a filha do desembargador, com um vestido discreto mas elegante, barriga proeminente, denunciando uma gravidez avançada. Tentei controlar a onda de emoções que me atravessou. Não era apenas a dor da traição revivida, mas a constatação brutal da disparidade de nossas vidas. Enquanto eu lutava dia após dia pela sobrevivência, ele construía uma nova família, uma carreira promissora, uma vida sem as complicações de um filho autista. Ricardo me viu e hesitou momentaneamente. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez em anos. Ele desviou primeiro, inclinando-se para cochichar algo ao ouvido do advogado, que assentiu com um sorriso confiante. Respirei fundo, apertando na bolsa o pequeno dinossauro de plástico que Pedro havia me emprestado. Não estava ali para reviver o passado ou lamentar o que poderia ter sido. Estava ali por um único motivo: garantir que meu filho continuasse recebendo o suporte financeiro a que tinha direito. A secretária chamou nossos nomes. Era hora de entrar na sala de audiência. Ao levantar-me, percebi uma presença inesperada entrando no corredor. Doutora Luísa, a psicóloga do CAPS, caminhava rapidamente em minha direção, carregando uma pasta. "Desculpe o atraso", disse ela ofegante. Consegui a documentação completa sobre o caso de Pedro e o parecer do Conselho Regional de Psicologia sobre necessidades permanentes em casos de autismo severo. Olhei para ela confusa. "Mas eu não pedi..." "Não precisou pedir", respondeu com um sorriso determinado. "Estamos aqui para defender os direitos de Pedro. Todos nós, profissionais que o atendemos, concordamos que seria importante ter um testemunho técnico." Aquele gesto inesperado de solidariedade fez com que minha garganta se apertasse. Pela primeira vez naquele dia, senti que não estava completamente sozinha na batalha que se aproximava. Entramos na sala de audiências. O juiz, um homem de meia idade com expressão severa, já estava sentado. Ricardo e seu advogado posicionaram-se de um lado. Eu e doutora Luísa, do outro.
Carolina sentou-se na primeira fileira da pequena plateia, mãos protetoramente sobre a barriga. Processo número 2003-257-2001. Revisão de pensão alimentícia, anunciou o escrivão. Requerente Ricardo Mendes de Almeida contra Maria Helena Soares, representando os interesses do menor Pedro Soares de Almeida. O juiz ajustou os óculos e olhou para os autos. Vamos começar com as alegações do requerente. O advogado de Ricardo levantou-se com a segurança de quem já venceu muitas batalhas naquele mesmo plenário. Meritíssimo, meu cliente não está se negando a cumprir suas obrigações paternas. Está apenas solicitando uma readequação do valor, considerando que o filho está prestes a completar a maioridade civil. Os precedentes são claros. A redução progressiva da obrigação alimentar com a aproximação da idade adulta, presumindo-se a gradual capacidade de autossustento do alimentado. Ricardo mantinha uma expressão neutra, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno bloco. O advogado continuou. Além disso, meu cliente constituiu nova família e está prestes a ter outro filho, o que implica em novas responsabilidades financeiras. Senti meu rosto queimar. Ele estava usando a gravidez de Carolina como argumento para reduzir o suporte ao próprio filho. A senhora Maria Helena trabalha e, recentemente, recebeu uma promoção no hospital onde atua, prosseguiu o advogado. Isso demonstra sua crescente capacidade de prover as necessidades do filho independentemente. Como ele sabia da minha promoção? Foi então que me lembrei. O Hospital Santa Mônica havia sido adquirido por um grande grupo, e um dos principais investidores era justamente o pai de Carolina. O mundo era pequeno demais, e os privilégios de Ricardo se estendiam muito além do que eu imaginava. Quando o advogado terminou sua exposição, o juiz virou-se para mim. Senhora Maria Helena, entendo que está representando a si própria neste caso? Sim, meritíssimo, respondi, tentando controlar o tremor na voz. E gostaria de apresentar a doutora Luísa Mendonça, psicóloga do CAPS, onde Pedro é atendido, que veio como testemunha técnica. Era minha vez de falar. Com as mãos ainda trêmulas, mas a voz cada vez mais firme, ergui-me para defender o futuro do meu filho. Meritíssimo, comecei, sentindo minha voz ecoar na sala silenciosa. Estamos aqui hoje discutindo muito mais que números em uma folha de pagamento. Estamos decidindo sobre a qualidade de vida e as oportunidades futuras de um jovem que, por conta de uma condição neurológica, não pode advogar por si mesmo. Abri a pasta com documentos cuidadosamente organizados. Pedro foi diagnosticado com autismo severo aos 18 meses. Desde então, sua vida tem sido uma sequência de terapias, consultas especializadas e apoios educacionais. Nada disso é barato ou fácil de conseguir. E nada disso termina magicamente quando ele completa 18 anos. Entreguei ao oficial de justiça os laudos médicos para que fossem apresentados ao juiz. Como os documentos demonstram, Pedro tem deficiências permanentes que comprometem sua capacidade de autossustento. Ele necessita de supervisão constante, medicação controlada e terapias contínuas. O juiz examinou os documentos enquanto eu prosseguia. A lei é clara quando diz que, em casos de incapacidade permanente, a obrigação alimentar não se extingue com a maioridade. O artigo 1590 do Código Civil estabelece expressamente essa proteção. Notei que o advogado de Ricardo cochichou algo em seu ouvido, aparentemente surpreso com minha citação legal precisa. Quanto à alegação de que tenho condições financeiras suficientes após minha promoção, continuei. Preciso esclarecer algo. Sim, fui promovida. E sim, estou fazendo faculdade agora, aos 42 anos, no período noturno, após trabalhar o dia inteiro. Sabe por quê, meritíssimo? Olhei diretamente para Ricardo pela primeira vez. Porque alguém precisa garantir o futuro de Pedro quando eu não estiver mais aqui.
porque alguém precisa compensar os anos em que adiei minha própria educação para sustentar os estudos de direito do Sr. Ricardo, enquanto ele prometia que depois seria minha vez. Dio, o advogado de Ricardo, levantou-se. Meritíssimo, a requerida está trazendo questões pessoais que não dizem respeito ao mérito da causa. O juiz fez um gesto para que ele se sentasse. Vou permitir que a senhora conclua seu raciocínio. Estamos falando de pensão alimentícia, e o histórico familiar é relevante para a compreensão do caso. Respirei fundo. Obrigada, meritíssimo. O ponto que quero destacar é que minha suposta melhora financeira é uma conquista duramente alcançada após anos de sacrifício, e ainda assim é insuficiente para garantir todas as necessidades especiais de Pedro sem a complementação da pensão. Apresentei então uma planilha detalhada com os gastos mensais, terapias, medicamentos, escola especial, transporte adaptado. Como podem ver, mesmo com meu salário atual, os custos excedem em muito minha capacidade financeira individual. Nesse momento, pedi permissão para que doutora Luísa falasse. Ela explicou ao juiz, com a autoridade de sua formação, as implicações do autismo na vida adulta de Pedro, suas habilidades, mas também suas limitações permanentes. Pedro tem capacidades extraordinárias em algumas áreas, explicou ela. Sua memória para números e padrões é excepcional. No entanto, sua capacidade de interação social, compreensão de situações cotidianas e autonomia para tarefas básicas permanece severamente comprometida. Em termos práticos, ele sempre precisará de algum nível de supervisão e apoio. Foi quando aconteceu o inesperado. Ricardo levantou-se abruptamente, interrompendo sua própria advogada que tentava fazer uma pergunta à doutora Luísa. Peço permissão para falar, meritíssimo, disse ele com voz tensa. O juiz, surpreso, assentiu. Ricardo olhou para mim, depois para Carolina na plateia e finalmente para os papéis à sua frente. Eu quero retirar o pedido de revisão da pensão. Um murmúrio percorreu a sala. Seu advogado puxou-o pela manga, sussurrando algo urgentemente, mas Ricardo se desvencilhou. Por anos eu tentei esquecer que tenho um filho autista, continuou ele, a voz agora embargada. Construí uma nova vida onde Pedro não existe. Onde eu posso ser apenas o promotor respeitado, o marido da filha do desembargador, o futuro pai de uma criança normal. A palavra normal ecoou pela sala como uma confissão dolorosa. Carolina cobriu o rosto com as mãos. Mas ouvindo tudo isso hoje, Ricardo respirou fundo. Ouvindo como Maria Helena transformou a vida dela em função de nosso filho, como ela está lutando ainda hoje para garantir o futuro dele, percebo que falhei não apenas como marido, mas principalmente como pai. Olhou diretamente para mim. Você tinha razão em cada palavra que disse. Eu prometi que seria sua vez de estudar. Eu prometi que cuidaríamos juntos do Pedro. Eu fiz muitas promessas que quebrei. O juiz interveio. Senhor Ricardo, está formalmente retirando seu pedido de revisão? Sim, meritíssimo. E mais que isso, gostaria de propor um aumento voluntário no valor da pensão, proporcional aos aumentos que recebi em minha remuneração nos últimos anos e que não foram repassados proporcionalmente. O advogado de Ricardo parecia em choque. Carolina levantou-se subitamente e saiu da sala, uma mão ainda protegendo a barriga, a outra secando lágrimas. Eu permaneci imóvel, incapaz de processar o que estava acontecendo. Em todos os cenários que havia imaginado para aquela audiência, nenhum incluía Ricardo reconhecendo suas falhas ou propondo voluntariamente aumentar o valor da pensão. O juiz, recuperando-se da surpresa, pediu que as partes se reunissem para formalizar o acordo. Enquanto advogados e escrivão discutiam os termos, Ricardo aproximou-se de mim. Maria Helena, disse ele em voz baixa, sei que não tenho direito de pedir nada, mas
Posso visitar Pedro no final de semana? Quero realmente conhecer meu filho, tentar compensar um pouco do tempo perdido. Nos olhos dele, vi algo que nunca esperava ver novamente. Sinceridade. Talvez a iminência de se tornar pai novamente o tivesse feito refletir sobre suas responsabilidades abandonadas. Ou talvez fosse simplesmente a culpa finalmente encontrando espaço em sua consciência. Ele sempre pergunta por você, respondi finalmente. Domingo às 2. Ele gosta de ir ao parque do Ibirapuera quando o tempo está bom. Naquele momento, percebi que algo maior que uma batalha judicial havia sido vencido. Algo que mudaria para sempre o curso de nossas vidas. Saí do fórum com as pernas bambas e uma sensação de irrealidade. Doutora Luísa acompanhou-me até um café próximo, insistindo que eu precisava de um momento para processar o que acabara de acontecer. Nunca vi nada parecido em todos esses anos trabalhando com famílias especiais, comentou ela, pedindo um chá para mim. Um acordo desse tipo, nos termos que você conseguiu, é praticamente inédito. O acordo final incluía não apenas a manutenção do valor atual da pensão, mas um aumento significativo, retroativo aos últimos 2 reajustes salariais que Ricardo recebera como promotor. Além disso, ele se comprometia formalmente a cobrir 50% de todas as despesas extraordinárias relacionadas às necessidades especiais de Pedro, terapias adicionais, equipamentos, medicações não cobertas pelo plano. Ainda não consigo acreditar, confessei, as mãos ainda trêmulas segurando a xícara. Ele parecia verdadeiramente arrependido. Pessoas mudam, Maria Helena. Às vezes por motivos egoístas, como medo do julgamento público ou necessidade de aliviar a culpa. Outras vezes, por genuína compreensão de seus erros. No caminho para casa, minha mente fervilhava. O aumento na pensão significaria a possibilidade de contratar ajuda especializada para Pedro algumas tardes por semana. Significaria poder pagar integralmente a faculdade, sem depender tanto do auxílio do hospital. Mais que isso, significaria uma margem financeira para respirar, para planejar, para sonhar além da sobrevivência imediata. Quando cheguei, Pedro estava ansioso para saber como tinha sido. Expliquei da maneira mais simples possível que seu pai iria ajudar mais com as despesas e que viria visitá-lo no domingo. Ele vai me levar para jogar videogame de novo? Perguntou, referindo-se a uma visita de anos atrás, quando Ricardo o levara a um fliperama e depois não aparecera pelos 3 meses seguintes. Não sei, filho, mas ele disse que quer conhecer você melhor agora. Pedro processou a informação à sua maneira, assentindo várias vezes enquanto balançava levemente o corpo. Vou mostrar minha coleção de dinossauros para ele. Tenho 23 agora. Aquela noite, após Pedro dormir, sentei-me na pequena varanda do nosso apartamento. As luzes da cidade piscavam ao longe. Pela primeira vez em anos, permiti-me chorar abertamente. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio. Como se um peso enorme que carregava há tanto tempo tivesse sido parcialmente removido dos meus ombros. Na manhã seguinte, recebi um telefonema inesperado. Era Carolina. Maria Helena? Sua voz soava hesitante. Espero não estar incomodando. Fiquei em silêncio, surpresa demais para responder imediatamente. Eu queria me desculpar pelo modo como tudo aconteceu, continuou ela. Quando conheci Ricardo, ele me disse que estava separado há anos. Só descobri sobre você e Pedro muito depois, quando já estávamos noivos. Por que está me ligando agora? Perguntei finalmente. Porque estou grávida de 8 meses de uma menina, e ontem percebi que poderia estar no seu lugar algum dia. Sua voz embargou. Vi como você defendeu seu filho sozinha contra um promotor e um advogado experiente. Vi a dignidade com que enfrentou tudo, e pensei, se um dia Ricardo me abandonar com nossa filha, terei eu essa mesma força? Não havia resposta fácil. Nunca sabemos nossa força até que precise ser testada, disse finalmente. Há algo mais,
acrescentou ela após uma pausa. Meu pai é diretor de um instituto de pesquisa e tratamento para transtornos do desenvolvimento. Quando disse a ele sobre Pedro ontem à noite, ele mencionou um programa piloto para jovens adultos com autismo, treinamento vocacional, suporte para autonomia parcial. Meu coração acelerou. Que tipo de programa? Algo novo, baseado em modelos internacionais. Vagas limitadas, mas... Bem, meu pai é o diretor. Ela hesitou. Não estou oferecendo por pena ou culpa, Maria Helena. Estou oferecendo porque, depois de ontem, quero acreditar que existe justiça neste mundo. Que as pessoas podem reparar seus erros, mesmo que parcialmente. Aquela oferta inesperada abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Um programa especializado poderia significar para Pedro a possibilidade de desenvolver habilidades profissionais adequadas ao seu perfil, de encontrar um propósito além das 4 paredes de nossa casa. Na semana seguinte, visitamos o instituto. Pedro foi submetido a uma série de avaliações que detectaram seu talento excepcional para padrões e sistemas organizacionais. Foi aceito imediatamente no programa de preparação para funções administrativas em bibliotecas e arquivos. Enquanto o observava em sua primeira sessão de treinamento, organizando meticulosamente uma série de fichas catalográficas com a concentração intensa que só ele conseguia manter, senti uma emoção que há muito tempo não experimentava: esperança genuína. Ricardo cumpriu sua promessa de visitar Pedro naquele domingo. O encontro foi desajeitado, cheio de silêncios e tentativas frustradas de conexão. Pedro, fiel à sua natureza direta, perguntou por que o pai havia sumido por tanto tempo. Eu tive medo, respondeu Ricardo com uma honestidade surpreendente. Medo de não saber como ser pai de alguém tão especial quanto você. Pedro processou a informação por alguns segundos. Depois disse simplesmente: Você pode aprender. Eu também tive que aprender muitas coisas difíceis. A sabedoria acidental daquelas palavras deixou Ricardo visivelmente emocionado. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças que os anos anteriores. Com a pensão aumentada, consegui contratar uma acompanhante terapêutica para Pedro nas tardes em que eu precisava estar na faculdade. Minha úlcera começou a cicatrizar, literal e metaforicamente. No trabalho, assumi oficialmente a supervisão assistente do Departamento de Auditoria e Controle. Na faculdade, minha experiência prática me destacava entre os colegas mais jovens. Pedro começava a florescer no programa vocacional, desenvolvendo habilidades que eu jamais imaginei possíveis. Uma tarde, ao organizarmos juntos seu novo uniforme do programa, Pedro me surpreendeu com uma observação. Mamãe está mais feliz agora, disse ele, alinhando perfeitamente as mangas da camisa. Antes seu rosto estava sempre apertado, agora está mais aberto. Aquela percepção precisa, vinda de alguém que geralmente tinha dificuldade em ler emoções, me fez perceber quanto havíamos mudado em tão pouco tempo. A luta não havia terminado. Nunca terminaria completamente. Mas sua natureza havia se transformado. Não era mais uma batalha desesperada pela sobrevivência, mas um caminho consciente em direção a um futuro possível. Naquela noite, pela primeira vez em mais de uma década, permiti-me sonhar além do dia seguinte. Não apenas por Pedro, mas também por mim. Um sonho que parecia agora, finalmente, estar ao alcance das minhas mãos. Uma tarde de 2015, sentada na varanda do meu pequeno apartamento em São Paulo, observo a cidade que testemunhou minha jornada. Aos 65 anos, tenho o privilégio de olhar para trás e ver não apenas o que perdi, mas principalmente o que conquistei ao longo dos anos. Pedro está agora com 30 anos. Trabalha meio período na biblioteca municipal, onde sua habilidade excepcional para a organização é valorizada pelos colegas. Ainda mora comigo, sempre morará, mas conquistou uma autonomia que os médicos de 1985 jamais teriam previsto.
Usa transporte público sozinho em trajetos familiares, administra sua própria rotina de medicamentos, tem um pequeno círculo de amigos do grupo de apoio para adultos autistas. Quanto a mim, o diploma em administração foi apenas o começo. Aos 50 anos, realizei finalmente o sonho adiado. Ingressei na especialização em psicologia organizacional. Hoje, divido meu tempo entre a coordenação administrativa do Hospital Santa Mônica e o trabalho voluntário em um projeto de inclusão profissional para pessoas neurodivergentes. Como gosto de dizer aos jovens pais que oriento, nunca é tarde para se tornar quem você deveria ter sido. Ricardo? Nossa relação evoluiu para um respeito mútuo cauteloso. Ele nunca se tornou o pai presente que Pedro merecia, mas manteve-se financeiramente responsável e, com o tempo, desenvolveu sua própria forma de conexão com o filho. Encontros mensais para assistir documentários sobre dinossauros, a paixão que compartilham, tornaram-se um ritual entre eles. Sua segunda família seguiu um caminho mais tradicional. Carolina deu à luz uma menina, depois um menino. Ricardo construiu a carreira de sucesso que sempre sonhou, tornando-se eventualmente desembargador. Ironia do destino. Sua filha mais velha escolheu trabalhar com educação inclusiva, inspirada, segundo me contou uma vez, pela história do meio-irmão que conheceu já adolescente. Olhando para trás, vejo tantos momentos em que poderia ter desistido. Noites em que o cansaço parecia maior que qualquer reserva de força em meu corpo. Dias em que o futuro parecia um túnel sem luz. Mas algo dentro de mim, talvez teimosia, talvez amor incondicional, recusava-se a aceitar que aquela seria toda a história. O mais surpreendente foi descobrir que, em algum momento dessa jornada, deixei de me ver como vítima de circunstâncias e comecei a me reconhecer como protagonista da minha própria vida. A mudança foi gradual, quase imperceptível. Não aconteceu em um grande momento epifânico, mas em pequenas decisões diárias. A escolha de estudar em vez de sucumbir ao desânimo, de pedir ajuda em vez de afundar no isolamento, de acreditar nas capacidades de Pedro em vez de enxergar apenas suas limitações. Se pudesse voltar no tempo e conversar com aquela jovem de 26 anos, chorando no chão da cozinha com um telefonema de despedida ainda ecoando nos ouvidos, eu diria: será difícil, mais difícil do que pode imaginar agora. Haverá dias em que você se perguntará se vale a pena continuar. Mas saiba que dentro de você existe uma força que ainda não conhece, uma capacidade de reinvenção que transformará cada obstáculo em degrau. Diria também que os maiores presentes muitas vezes vêm disfarçados de problemas. Pedro, que parecia uma sentença perpétua de limitação e sacrifício, revelou-se meu maior professor. Com ele, aprendi a celebrar pequenas vitórias como grandes conquistas. Aprendi que existem muitas formas de inteligência além daquelas medidas em testes padronizados. Aprendi que cronogramas e expectativas sociais são convenções que podemos, e às vezes devemos, desafiar. As mulheres da minha geração foram criadas para se definirem através dos homens em suas vidas. Éramos filhas, depois esposas, depois mães, raramente protagonistas de nossa própria narrativa. O abandono me forçou a reescrever esse roteiro. Descobri, tardiamente, mas a tempo, que minha identidade não precisava estar atrelada a um casamento fracassado ou a uma maternidade atípica. No grupo de apoio à mãe solo que ajudei a fundar há 10 anos, compartilho frequentemente uma reflexão. O verdadeiro feminismo não está necessariamente em discursos inflamados ou posições teóricas, mas na capacidade diária de mulheres comuns que se recusam a serem definidas pelas adversidades. Mulheres que transformam abandono em autonomia, preconceito em propósito, dor em determinação. Houve custos, claro, rugas prematuras, uma saúde às vezes comprometida pelo estresse crônico dos anos difíceis, a ausência de um companheiro para compartilhar conquistas e derrotas.
Romance, em minha vida, tornou-se um luxo raramente experimentado, geralmente sacrificado em nome de prioridades mais urgentes. Mas houve também ganhos inesperados. A rede de apoio formada por outras mães em situação semelhante. Amizades forjadas em dificuldades comuns, mais fortes que muitos laços familiares. O respeito profissional conquistado não apesar, mas através das habilidades desenvolvidas como cuidadora, paciência infinita, capacidade de solucionar problemas complexos, resistência emocional. Quando pessoas mais jovens me perguntam se tenho arrependimentos, respondo sem hesitar. Lamento apenas não ter acreditado antes em minha própria capacidade. Lamento os anos perdidos aceitando a versão diminuta de mim mesma que Ricardo, e depois eu mesma, criamos. Lamento as oportunidades não aproveitadas por medo, insegurança ou simples desconhecimento das possibilidades. Mas não lamento o caminho percorrido, mesmo em seus trechos mais íngremes. Foi precisamente na escalada das montanhas mais difíceis que descobri do que sou feita.